queridos, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de geografia. Nós hoje vamos fazer uma revisão sobre o assunto que nós estudamos na aula passada, que foi sobre a importância dos rios. Lembra que vocês ficaram de fazer em casa, fazer sozinhos, aliás, 2 páginas dessa tarefa? Então, nós vamos fazer a correção delas. Mas antes de fazermos a correção, vamos primeiro relembrar alguns pontos importantes desse assunto, tá? Vamos usar o nosso livro de geografia daqui a pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho o seguinte, sobre a definição. O que é um rio? O rio é uma corrente de água natural que segue em direção ao mar, a um lago ou a um outro rio. Como exemplo, esse rio aqui. Quando ele diz segue em direção, segue o curso do rio, é o leito do rio. E onde ele começa? Começa na nascente, não foi isso que nós vimos? E ele segue em direção ao mar, a um lago ou a outro rio, que é justamente a foz de um rio, é onde ele termina, quando ele encontra outro. Ou às vezes, quando ele encontra outro, ele segue até forma um outro rio, como um exemplo que nós vamos ver daqui a pouquinho. Para que servem? Além de embelezar a natureza, né? Mas o rio também tem uma utilidade para nós. Os rios abastecem as cidades, que a água que chega em nossa casa vem dos rios. Nós vimos na aula passada que primeiramente essa água passa por uma estação de tratamento de água para poder chegar em nossa casa. São considerados hidrovias. Vejam aqui, gente, esse percurso que essas embarcações estão seguindo. Hidrovias são vias, são caminhos através das águas. Também são usados para a pesca. Essa pesca pode ser uma pesca artesanal, como lazer, como também referente a um trabalho mesmo. Serve para o transporte de pessoas, de mercadorias e animais, como esse exemplo que eu dei aqui agora, e também para a prática de esportes. Esse aqui, por exemplo, é a canoagem, onde eles usam o rio como para praticar esse esporte. Seguindo adiante, nós temos as partes de um rio. Temos aqui a nascente de um rio, que é onde o rio começa. Pode ser aqui, gente, esse olho d'água brotando aqui, ó, de uma rocha. E quem imagina, não é, que desse pouquinho aqui de água vai virar uma imensidão tão grande de água, não é? Mas ele começa assim, começa pouco. E de onde ele vem? Ele vem das águas que são subterrâneas. E ele também pode começar assim como essa foto que nós temos aqui, da nascente do rio Amazonas. Fica no Peru. Essa nascente ela fica aqui na subida de um penhasco, de uma montanha, um lugar que é de difícil acesso, inclusive. Vejam, o rio Amazonas, que é considerado o maior rio do mundo, eu tinha até comentado na aula passada que ele é considerado o segundo maior em extensão, mas em volume ele é o maior do mundo. Em extensão ele ficava em segundo lugar, porque em primeiro ficava o rio Nilo. Mas eu atualizei essa informação e vi que o rio Amazonas ele é o maior realmente, porque foi realizado novos estudos para comprovar e viram que realmente o rio Amazonas ele é maior, tanto em volume de água como em sua extensão. Então o nosso rio é o maior do mundo mesmo. Aqui está a nascente do nosso rio, mas existem outros tipos também de nascente. O leito do rio é justamente o curso que ele faz, o caminho desse rio. Lembrando que essas imagens aqui são todas imagens do rio Amazonas, tá? Como um exemplo. As margens de um rio são justamente o que a gente fala de beira do rio, é a beira do rio, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Todo o rio vai ter esses dois lugares, essas duas margens. E aqui a foz é onde o rio deságua. Como eu tinha dito, ele pode desaguar em um outro rio, em um lago ou mesmo no oceano. No caso do rio Amazonas, ele deságua no Oceano Atlântico, no norte do Brasil. Aqui nós temos, gente, está escrito aqui, a Bacia do Amazonas. Nesse mapa é sobre o rio Amazonas. Vejam aqui o que eu acabei de falar, onde ele começa. Ele começa aqui, ó, a nascente dele é ainda no Peru. E ele recebe lá até outros nomes. E quando ele entra no Brasil, quando ele segue o leito dele, segue o curso do rio. Quando ele chega no Brasil, ele já recebe outro nome, que é Rio Solimões. Vejam que aqui, o rio Amazonas,
ele tem inúmeros afluentes, e afluentes muito importantes, são rios imensos também. E eu até dei um exemplo na aula passada, que o Rio Negro é um dos mais importantes afluentes do rio Amazonas, porque em determinado trecho, aqui vem o Rio Negro por esse lado. E eu não disse que ele é chamado de Rio Solimões quando ele entra no Brasil, então eles se encontram em determinado trecho. E até eu tinha comentado também que eles não se misturam, as águas do rio Solimões e o rio Amazonas passam, e o rio Negro passam por quilômetros sem se misturar. A imagem que eu coloquei na aula passada é justamente que fica com duas colorações, isso devido a temperaturas e algumas reações químicas. Mas aí, quando ele segue o curso, ele vai mudar de nome, ele vai se transformar num rio Amazonas. E ele seguindo o seu leito, ele acaba aqui, gente, no Oceano Atlântico. Aqui tem um link, ó, coloquei até uma setinha aqui que é para vocês não esquecerem, que você pode clicar aqui com o botão direito do mouse e seguir lá nas opções, abrir hiperlink. Ele já vai abrir uma página no YouTube, onde tem aqui um documentário, mais ou menos uns 40 minutos, mas que está falando justamente sobre o rio Amazonas. A repórter, ela foi até o Peru e ela subiu essa trilha aqui para ver onde era a nascente do rio, que é um dos rios, que é um rio maior, né? Então é considerado um dos rios mais importantes que temos. Podem clicar aqui, que aí vocês vão assistir. Seguindo aqui com nossa revisão, existem tipos diferentes, não é? Os rios que são de planície são os rios que servem para fazer os esportes, serve como hidrovia. As embarcações vão passar por uma planície, um rio que ele vai ser mais calmo, não vai ter queda d'água. Mas também existem os rios que têm a queda d'água, cascatas, cachoeiras, por exemplo. Com essa queda d'água aqui, não dá para aproveitar como hidrovia ou como um esporte, como a canoagem, por exemplo. Mas já tem outras finalidades. Com esse esporte aqui, dá sim para aproveitar, que é um esporte mais radical. Mas também é muito usado os rios que tem queda d'água para construir usina hidrelétrica, que eu tinha também comentado, vou relembrar com vocês hoje, que a maior fonte de energia elétrica do nosso país vem das usinas hidrelétricas. Vejam, pessoal, para construir uma usina hidrelétrica é necessário fazer uma barragem. Veja, aqui está o rio, aqui nessa imagem, e eles construíram essa barragem, que é realmente uma barreira, é uma contenção dessa água. E quando ela descer, a força com que essa água desce, ela vai mover turbinas que são construídas aqui dentro, e isso esse maquinário vai gerar energia elétrica. Aqui tem uma imagem de como é isso aqui por dentro. Aqui a água está contida, quando eles tiram, passa por um duto, ele move aqui uma turbina e isso vai gerar energia elétrica que vai ser levado para nossas residências também. E as barragens também, elas armazenam água também para serem levadas para nossas residências, mas antes, como eu tinha falado, passa por uma estação de tratamento de água. Seguindo aqui adiante, eu tenho um exemplo de outros rios também, além do rio Amazonas, que eu já falei hoje, além do Rio Negro e o Rio Solimões, que eu falei na semana passada. Já dei exemplo também do Rio Capibaribe, mostrando o mapa de Pernambuco. Vocês podem voltar, assistir novamente os vídeos que já foram colocados para vocês verem esses rios como eles são importantes. Mas eu tenho um exemplo aqui de um rio que é muito próximo a nós. Ele fica nos arredores, os bairros vizinhos ao bairro do colégio, inclusive. É o rio Beberibe. Que quem passa naquela região, no bairro de Beberibe, às vezes nem imagina que aquele é um rio, devido à situação atual que ele está. Aqui diz o seguinte: o rio Beberibe é um curso de água que banha o estado de Pernambuco. Ele tem sua nascente no município de Camaragibe, com o encontro dos seus dois formadores, que é o rio Patas e o rio Araçá. Eles se juntam, são afluentes do rio Beberibe. Ele tem um curso de 24 quilômetros. A bacia hidrográfica do Beberibe tem 79 quilômetros quadrados e está situada inteiramente na região metropolitana do Recife. A região metropolitana, ele tem algumas cidades que são vizinhas ao Recife. Ela vai Camaragibe, Recife, a região de Paulista, de Olinda, são cidades da região metropolitana do Recife.
passando por Camaragibe, Recife e por Olinda, e fazendo confluência, quando ele se junta com outro rio, ele faz confluência com o rio Capibaribe, que é aquele rio que eu falei, que ele fica no centro da cidade, né? Ele vem, no caso do interior de Pernambuco, mas nós vemos ele no centro da cidade, antes de desaguar no Oceano Atlântico. Ele se encontra com o rio Capibaribe e os dois juntos desaguam no Oceano Atlântico. Os principais afluentes do Beberibe são o rio Morno e seu afluente de rio Macacos, além dos canais do Vasco da Gama e o canal da Malária também, e do riacho Lava Tripas. Gente, esses três últimos que eu falei, eles estão localizados na zona norte do Recife. São regiões onde isso aqui são canais mesmo, onde desaguam esgoto. E devido a essa prática que está totalmente errada, o rio ele está totalmente poluído. Olha, essa imagem daqui fica no bairro, fica próximo ali ao Porto da Madeira, por exemplo. Olha a imagem aqui, nem parece um rio, não é? Mas existem projetos que visam aqui melhorar a situação desse rio. Quando vocês passam por Beberibe, vocês devem ter observado que algumas construções começaram a ser feitas, algumas pistas, algumas casas, alguns estabelecimentos comerciais, eles foram demolidos justamente porque existe todo um projeto aqui de drenagem para salvar, né, o rio Beberibe. Há muito tempo existe esse projeto, vamos ver se realmente ele vai ser colocado em prática. Mas eu tenho também umas imagens aqui do rio Beberibe antigamente. Vejam aqui que ele era usado, olha, muitas pessoas que moram nessa região desde pequenos diziam que quando era criança brincava nesse rio, tomavam banho, as pessoas atravessavam de barco, porque não tinham a pista que liga para a Avenida Presidente Kennedy, não existia aquela pista ali, então as pessoas atravessavam de barco, os meninos brincavam tomando banho, então não era um rio com a situação que nós vemos hoje, não é? Infelizmente. Mas aqui nós temos uma cena linda, que é justamente a confluência, que é quando os rios se encontram. É o encontro entre o rio Beberibe e o rio Capibaribe, aqui fica no centro da cidade, e ele vai seguir aqui para o Oceano Atlântico, onde é a foz desses rios. Aqui também eu coloquei um link, coloquei essa setinha aqui que é para vocês não esquecerem, que esse link vai direcionar a uma reportagem mostrando os caminhos do rio Capibaribe. E você vai poder observar o rio desde a sua foz, no interior de Pernambuco, as cidades no quais o rio Capibaribe passa, algumas situações inclusive de poluição, e também da importância desse rio nos bairros onde ele passa. Podem assistir, que está super legal a reportagem, fica em torno de uns 17 minutos. Vamos exercitar um pouquinho através da correção das atividades que vocês fizeram em casa. Vamos começar pela página 56, onde nós temos essa imagem aqui de uma hidrelétrica no quinto quesito. Na letra A perguntou: você acha que é possível construir uma usina sem a água dos rios? E a letra B, converse com seus colegas sobre a economia de energia elétrica para evitar a construção de mais usinas. Eu imagino que a letra B você conversou com algumas pessoas da sua casa, né, para lhe ajudar a responder esse quesito. Então vamos lá para a correção. Não é possível construir uma usina sem água do rio, já que uma usina hidrelétrica ela é construída a partir das águas dos rios, não é? Aí eu coloquei o seguinte: não, pois a água dos rios é indispensável para o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Você deve ter respondido mais ou menos assim, só que com outras palavras, não é? Então está certo. Letra B, é necessário. Por que a pergunta foi aqui, não é? Em relação à economia de energia elétrica. Deixa eu voltar. Sobre a economia de energia elétrica para evitar a construção de mais usinas. Sim, vamos lá. É necessária a economia de energia elétrica para que não seja preciso construir mais usinas hidrelétricas, pois isso traz danos ao meio ambiente. Quanto mais quanto mais a interferência no meio ambiente, quanto mais há mudanças no meio natural, mais essas mudanças podem ajudar de um lado
ao progresso da sociedade, mas também piora de outra maneira, porque há justamente danos ao meio ambiente. É claro que existem hoje em dia várias empresas que elas estão voltadas para a sustentabilidade, que são as práticas visando o cuidado ao meio ambiente, a usar os recursos naturais de maneira a se pensar, a usar realmente o que se precisa, não havendo desperdício, pensando no dia de amanhã. Mas nem todas as locais, nem todas as empresas pensam de forma sustentável. Então, seguindo agora para a página 57, no sexto quesito, responda a pergunta abaixo. Qual é a importância do rio em nossas vidas? Gente, é super fácil de responder. Como é que a gente sobrevive sem a água? Se a gente precisa da água o tempo inteiro. Vejam, quando nós vemos na reportagens as pessoas que estão sem água na torneira há muito tempo, vejam todo o transtorno pelos quais essas pessoas passam. Então, nós não sobrevivemos. Podemos viver, sim, em busca do recurso da água, comprando carro-pipa e tudo mais, mas sem a existência de água nenhuma, não é possível sobreviver. Então, no sexto quesito, eu coloquei assim. Eles são importantes para todos nós, seres vivos. Não somente seres humanos não, os animais precisam muito dos rios, eles sobrevivem também através da água, não é? Necessitam da água, mesmo os que não são animais aquáticos. Pois usamos a água para muitas coisas, como higiene, preparo de alimentos, irrigar plantações, abastecer indústrias também, cuidar dos animais, entre outras coisas. O comércio, as indústrias, né, que são as fábricas, necessitam diretamente da água dos rios, assim como todos nós precisamos. No sétimo quesito, nós temos aí duas imagens totalmente diferentes uma da outra. Qual a imagem que representa um rio poluído? É a primeira imagem. Depois, na letra B, qual é o rio ideal para a sobrevivência dos seres vivos? Logicamente, você deve ter respondido que é a segunda imagem, é um rio que não tem poluição. É o rio da imagem 2, pois é limpo, sem poluição. E o oitavo quesito, gente, é uma resposta pessoal, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. No espaço abaixo, faça um cartaz falando dos cuidados necessários para a utilização de água na agricultura e na geração de energia. Nesse caso, esse cartaz aqui, você deve já ter feito, né, ter desenhado. Esse cartaz pode ter frases e imagens também, falando dos cuidados em que as pessoas devem ter ao utilizar a água na agricultura. Que é a agricultura, não é o cultivo da terra e a plantações de coisas que vão nos servir de alimento, e a geração de energia elétrica não é através da hidrelétrica. Então aqui a imagem e as frases que você pode colocar nesse cartaz pode ser falando desses cuidados. Quais são os cuidados que devemos ter? Sabe que, por exemplo, na agricultura são lançados, muitos agricultores eles lançam inseticidas nas plantações, e já foi constatado através de estudos que todo esse agrotóxico, esses inseticidas que são lançados no solo, eles podem infiltrar e podem contaminar os lençóis de água, que é o que nós aprendemos já, que são as águas subterrâneas. Então, se as águas subterrâneas forem contaminadas, então a foz de um rio, a nascente de um rio, o rio já vai ter água contaminada também. Então é necessário que haja um cuidado em relação a isso também. E sobre a geração de energia elétrica, que as empresas devem cada vez mais trabalhar com essa dinâmica de ter uma prática sustentável, porque nós não conseguimos sobreviver sem a água. Inclusive, a água ela é um bem natural que ela não é renovável. Existe um tratamento dessa água, mas o próprio ciclo da água nos mostra isso, que a água que evapora e forma as nuvens e depois ela desce em forma de chuva ou de neve,
mostra que há um ciclo, não nasceu uma nova água. É a mesma água que está sendo mudada de estado físico, não é? De líquido para vapor, depois para líquido novamente e assim vai. Mas isso é a mesma água. Não nasceu novamente como uma planta, como os animais. É um bem natural que não é renovável. Então, por isso que deve se ter todo o cuidado em relação à água, em relação aos rios, porque são justamente deles em que nós tiramos a nossa fonte de sobrevivência. Vamos seguir adiante aqui, que é o que a gente respondeu agora. E a atividade que é proposta para vocês. Gente, terminamos o assunto do livro, terminamos de responder os assuntos referentes à importância dos rios. Eu imagino que vocês aprenderam facilmente, porque além de inteligentes que vocês são, o assunto é super fácil. E eu passaria o dia inteiro falando da importância, porque eu gosto muito de falar sobre os rios. É através dos rios que as pessoas sobrevivem. Desde que o mundo é mundo, que as pessoas elas vão morar ao redor de rios, porque é através desses rios que as pessoas conseguiam se alimentar e tudo mais. Então, as pessoas elas constroem a cidade através do rio. Eu vi, quando eu estava aqui pesquisando um pouco sobre o rio Capibaribe, existe inclusive um estudo em que fala em como é que a cidade do Recife ela foi formada. Ela foi formada ao redor do rio Capibaribe. As construções que foram feitas, as construções das casas na época, todas elas tinham uma construção em que se podia se aproveitar a água do rio. Então isso, nesse estudo, os historiadores puderam comprovar, puderam compreender que a cidade do Recife ela foi construída ao redor dos rios. E nós temos no centro do Recife várias ilhas, não é? Quando nós passamos de carro, quando vocês passarem de agora em diante, a pé, de carro, de ônibus, passem a observar as pontes, os rios, o rio Capibaribe, o encontro com o rio Beberibe, você vai ver, além de embelezar demais o ambiente, é de total importância para a nossa sociedade, tá bom, gente? Então, assistam os vídeos. Quando vocês estiverem assistindo aqueles links que eu coloquei para vocês, o YouTube vai lá aparecer várias outras opções. Pesquisem, vejam um pouco mais sobre o Rio Negro, sobre o Rio Amazonas, sobre o Rio Capibaribe, sobre o Rio Beberibe. Estudem que bastante. Conhecimento nunca é demais. Na verdade, ele é demais, mas demais exagerado não. O conhecimento sempre é importante a gente ter. Mas por hoje é só. Estudem, aproveitem o dia de vocês e nós nos encontramos na próxima aula. Beijo da tia Angélica.